Saudamos a todos neste momento com a graça e a bênção de Deus, desejando que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua graça e bênção agora, neste nosso momento de estudo, hoje, a partir do 8º mandamento da Santa Lei de Deus. Saudamos a todos e convidamos então para a nossa reflexão, hoje sob o tema Vocês são diferentes. Este é o nosso estudo de número 9. Prezados, Deus nos ensina em Êxodo capítulo 20, versículo 16: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o reformador Martinho Lutero, no Catecismo Menor, o explica desta maneira: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. A honra faz parte e está grudada à pessoa. No Catecismo Maior, Martinho Lutero inicia o estudo do 8º mandamento argumentando que, além do nosso próprio corpo, o cônjuge e dos bens materiais ou bens temporais, que são abordados no 5º, 6º e 7º mandamento, temos outro tesouro que não podemos dispensar, a saber, a honra e a boa fama. Como pessoas, precisamos de um bom nome e de uma boa honra para nos alegrar com os outros 3 bens temporais. Como a pessoa do próximo é inviolável no seu ser, na sua sexualidade e sentimentos, assim também o deve ser com a sua honra. A honra é a autenticidade da pessoa, e esta é dada por Deus, pela qual a pessoa é confiável no lugar e no ofício onde Deus a colocou. Por isso, bem o lembra o professor Carlos Wart: sem honra, a pessoa morre mesmo em vida. E por isso mesmo, tirar a vida é o programa do pai da mentira, conforme João 8,44. O mal que se colocou em oposição a Deus. Sua arma foi e continua sendo o falso testemunho contra a pessoa, como ele insinuou a fazer desde a mentira que ele apresenta para Adão e Eva. Por isso, estimados, cuidado com as fofocas. O texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, ali o apóstolo Tiago escreve e adverte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Falar mal é calúnia, é estragar a boa fama, o bom nome do outro. E a lei de Deus proíbe a calúnia em vários textos, por exemplo, em Levíticos 19 e no Salmo 51. Um caluniador, ele rejeita a lei régia e ele julga ou quer julgar a própria lei de Deus. No entanto, todas as leis de Deus devem ser obedecidas, e a pessoa que as rejeita, ele julga a lei
e quer julgar então o próprio Deus, que é o doador da lei ou o legislador, como diz Tiago. Ou seja, ele quer se colocar acima de Deus. Isto é muito grave, portanto. Julgas o próximo? Pergunta Tiago. Não é apenas o fato de emitir um julgamento como decidir alguma coisa, mas o que está envolvido no falar mal é um julgamento condenatório, como se a pessoa pudesse condenar ao inferno uma outra pessoa. Por isso, o apóstolo Tiago alerta: só há um legislador, só ele pode salvar e condenar. Um psicólogo inglês afirma que o mexerico e a tagarelice social têm algo positivo. Segundo ele, a tagarelice teria despertado o desenvolvimento humano. E ele cita como exemplo a conquista da Lua, as ciências, a própria internet, que globalizou a fofoca, por assim dizer, entre outros inventos que aconteceram. E o apóstolo Tiago, no entanto, ele aponta para uma outra direção ao escrever: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Capítulo 4, versículo 11 de Tiago. Qual a razão de tão séria admoestação? A fofoca, sem dúvida. O hábito de falar mal dos outros, que está embutido na pecaminosidade humana e sobrevive até hoje, infelizmente, tanto fora como também dentro da igreja, igualmente, infelizmente. Outro problema sério para com o nosso próximo e a sua honra diz respeito ao julgamento. Não raro, a fofoca e a crítica atropelam o bom senso e acabam em julgamento precipitado e até preconceituoso. Vejamos então duas advertências de Tiago neste caso. O julgamento está reservado para as autoridades constituídas para este fim, conforme Romanos capítulo 13. Julgar o outro, tem dimensões graves. Pode vir a comprometer a sua boa reputação ou a sua boa fama. A situação fica terrível quando uma pessoa se deixa levar, quem sabe até por suborno, a mentir perante a justiça civil. Muito cuidado, portanto. Lutero, o reformador, ele então recomenda não mentir com falsidade, nem difamar, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Diz ele na explicação do 8º mandamento. Em outras palavras, nada de julgamento precipitado ou movido por intenções dúbias. Nada de maldade, muito menos malícia nas palavras e muito menos nas intenções. Ao contrário, respeitar o direito que cabe ao próximo. E qual é este direito? O direito de agir como pessoa livre que ele é. Agir, falar e fazer o que a sua consciência lhe permite e ordena. Respeitar, inclusive, a sua falha ou o seu pecado. E neste caso, devemos então admoestá-lo fraternalmente e em amor,
como Jesus recomenda em Mateus 18 e o apóstolo Paulo recomenda em Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 5. No nosso espaço de vida, precisamos entender o próximo, precisamos acreditar na sua palavra, precisamos ter esperança e então falar bem dele. Quando algo errado acontece, não nos cabe destruir a sua boa reputação, muito menos distribuir o assunto para outras pessoas que não conhecem e nem precisam saber do assunto. Vamos então, ou antes, cobrir, perdoar e esquecer. Ao amar o próximo, apesar das críticas que podemos ter contra suas funções, críticas contra suas atitudes, significa cobrir o erro e então erguer o próximo e animá-lo com palavras e atitudes. Assim, o amor defende e promove a vida, os bens e a honra do próximo em nosso espaço de vida. Por isso, diz Lutero, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nos ensina Deus no 8º mandamento e Lutero então explica, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir, não caluniar, mas desculpar, falar bem dele e interpretar as suas ações, os seus erros, da melhor maneira a favor do nosso próximo. Ou gostaríamos que os outros caluniassem e desonrassem o nosso nome? Por esta razão, aqui se aplica a regra áurea. Façam aos outros o que vocês querem que os outros façam a vocês. Mateus 7, versículo 12, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Vocês são diferentes. Este é o tema que sugerimos para o estudo do 8º mandamento, o nosso estudo número 9 desta semana. Marcos capítulo 10, versículo 43, Jesus nos recomenda. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. No reino de Cristo, as posições de autoridade são descritas tendo como modelo a atitude de um servo. Servo como Jesus, servo humilde, servo obediente ao Pai Celeste. Este é o modelo a ser seguido por nós. O falar mal, o julgar, tem mais a ver com quem quer mandar no outro. Querer colocar-se acima do outro de qualquer forma e de qualquer jeito, usando até mesmo de mentira, de calúnia, o que é muito grave. Certa pessoa expressou-se assim: um cristão como eu me difamou. Procurei-o depois em particular, mas a pessoa não quis conversa. E este cristão concluiu: por isso, não acredito no êxito do conselho de Jesus de procurar a outra pessoa e mostrar-lhe o erro para buscar a reconciliação. Não vejo a mínima chance de se falar com o outro dentro da congregação cristã sobre o seu erro, o seu pecado. Esta foi a conclusão dele. E a sua, estimado irmão? Você também pensa da mesma forma sobre este assunto? Vamos seguir o exemplo de Jesus ou a orientação de Jesus em Mateus 18? Vamos nós seguir a orientação do apóstolo Paulo
em Gálatas 6, versículos 1 a 5? Ou precisamos inventar um outro modelo, talvez mais moderno, mais edificante, mais eficiente? Ou ainda um modelo mais adequado aos tempos modernos, a nossos dias regidos pela comunicação virtual? Pense nisso, nos relacionamentos com as outras pessoas. Precisamos usar a linha direta no trato com nossos irmãos na fé. E isto não é possível na forma virtual. Vale a pena investir no outro, indiferente se o pecado dele é contra mim ou contra outra pessoa. Só assim, vivendo o amor cristão, poderemos ser uma congregação verdadeiramente cristã, mais autêntica, mais humana e mais espiritual. As perspectivas de êxito são limitadas, é bem verdade, porque estamos tratando de pessoas humanas, pecaminosas como nós. Mas toda vez que conseguirmos superar a barreira do pecado, pecado que separa o que deveria andar junto, quando superamos esta barreira, haverá mais paz na terra e maior alegria no céu, também em nossos corações. A lei da paz nos convoca para tratar da paz social e demonstrar cada vez mais o reino de Deus em e com a nossa maneira de viver que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A liberdade é muito abrangente, mas ela precisa ser administrada. Paulo adverte que ela pode ser mal interpretada por outros que não a entendem. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. 1 Coríntios 8, versículo 9. Isso porque a nossa liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. Precisamos respeitar o limite, precisamos reaprender a honrar a honra do próximo. Porque a verdadeira liberdade, ela nos torna paráclitos dos outros. E a paraclesia é a liberdade de defender quando alguém é injustiçado, de consolar quando alguém sofre, de exortar quando alguém está no erro. E isto faz parte do desculpar e interpretar tudo da melhor maneira. Ninguém deve errar, mas como somos humanos, somos falhos e pecadores. Erramos e pecamos, nós, bem como também o nosso próximo. A verdadeira liberdade nos faz aceitar os outros como pessoas, mesmo que, por vezes, tenhamos que exortá-lo em sua conduta equivocada. E às vezes somos nós que precisamos ser admoestados e exortados por causa de nossa conduta equivocada. E por causa de Jesus, que cumpriu perfeitamente toda a santa lei de Deus, por nós e para nós, nós temos perdão. Quem se volta para Jesus, este tem perdão. Quem confia no seu amor e na sua bondade, este tem perdão. E tendo perdão, tem vida, alegria e eterna salvação. Por isso, estimados ouvintes, sendo diferentes, por causa do amor de Deus que está em nós e da fé em Jesus que nos torna seguidores de Jesus, vivamos a liberdade de Jesus, que por
ser a verdade, Jesus nos coloca ao lado de pessoas em amor, em verdade e em vida. Amém. Até a próxima semana, quando estaremos estudando o 9º mandamento. Deus abençoe, guarde e acompanhe a todos. Fiquem todos com Deus.